Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Eliane, você está no canal Mulheres Renovadas. Hoje o assunto que eu quero compartilhar com vocês tem muito a ver com a minha vida. Algumas coisas que eu passei que me atrapalharam demais. E o pior, eu demorei de entender, né? Eu acredito que se eu tivesse entendido antes, eu teria ganhado uns 10 anos a mais de de adiantamento de tudo aquilo que eu havia planejado para minha vida. Então, se você é jovem ainda, se você ainda não se casou, se você apenas está namorando, noiva, eu acredito que esse vídeo possa te ajudar, tá bom? Então, vamos lá para a nossa conversa de hoje. Bom, se você já é do canal aqui, já tem acompanhado os vídeos, muito obrigada pela sua presença novamente. Se você não é a primeira vez, seja muito bem-vindo. E espero que esse canal sirva de incentivo para você, para que você tenha experiências melhores de vida, tá bom? E você consiga adiantar, como foi no começo do vídeo, algumas coisas que eu acabei atrasando por falta de entendimento, né? Então, vamos lá. Desde quando, na verdade, eu me entendo por gente, eu sempre falei muito que eu queria estudar, que eu tinha muita vontade de fazer várias faculdades, vários cursos e tal. E era uma coisa que eu perseguia, assim, com toda a minha vontade mesmo, de verdade, era uma coisa que eu queria. Mesmo porque eu queria ter uma vida bem-sucedida, claro, com Deus sempre à minha frente, né? E isso jamais eu deixei de colocar. Mas se a gente não fica atento, aparecem algumas coisas na nossa vida que a gente acaba desfocando a nossa visão e acaba atrapalhando, né? E o que aconteceu? Antes, né, há 20, deixa eu ver, né? 20 anos atrás, as faculdades não eram tão fáceis assim, né? Tão acessíveis pra gente para nós que somos de baixa renda, né? Hoje, graças a Deus, não me considero mais baixa renda, mas há 20 anos atrás eu estava nessa condição. Não tinha um emprego formal, assim, não tinha o que eu ganhava mal dava até para comprar coisas simples, assim, que é coisas de higiene mesmo, produtos de beleza que a gente, né, principalmente na nossa juventude a gente gosta. E eu sempre, assim, tinha muito pouco, ganhava muito pouco. Mas eu não tinha o pensamento de desistir. Pelo contrário, a minha vida sempre foi pautada em sempre querer mais, que inclusive é o que Deus quer para mim e para você. Ele não quer que você aqui nessa terra viva uma vida de miséria, não. Ele quer que você seja muito bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Enquanto a gente não chegar lá no céu, que é o que eu creio, que ele foi preparar lugar para nós, a própria Bíblia fala. A própria Bíblia fala que ele foi nos preparar lugar, mas ele também disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. E essa vida com abundância não é depois que você morrer só não, né? Porque na verdade a vida em abundância depois que a gente morrer, ela já está feita, pronta. Para quem alcançar o céu, já está lá. É só, né, aproveitar. Mas a vida em abundância aqui na Terra depende muito de mim e de você. Então a gente tem que se focar naquilo que a gente quer. E aí o que aconteceu? Eu me casei, tal, aí depois que eu me casei, eu sabia que eu não ia conseguir logo fazer uma faculdade, né? Porque se casei tem as dívidas, tem um monte de coisa. Depois a gente teve outros problemas, aí acabou que eu fui deixando para lá, para depois, para depois. Mas esse, na verdade, não foi o meu problema que eu quero falar hoje aqui com vocês, o problema exato. Depois que eu comecei a fazer a faculdade, eu já estava com uns 3 anos de casada, mais ou menos, 4 anos de casada. Já tinha uma filha de 3 anos. E aí, assim, é bem mais complicado, porque você tem muitas responsabilidades, né? Além só de estudar. Você tem que trabalhar, eu trabalhava o dia todo, estudava. Era muito difícil. E aí, o que que acontecia? Que é o ponto que eu quero chegar, né, com vocês. Eu sofria demais, porque eu não conseguia dar conta da casa, de estudar, de trabalhar o dia todo,
finais de semana, tinha muito trabalho para fazer, tinha que estudar muito, fora as coisas que eu estudava no meu horário de almoço. Tinha também a responsabilidade com a minha filha, tinha, né? Eu era casada, então assim, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu sofria demais. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei da faculdade, eu chegava por volta de meia-noite, e a louça suja, né? Aquilo me deu uma tristeza, porque no outro dia eu tinha que levantar 4 horas da manhã. E aquilo me deu uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande, porque eu não tinha, assim, a ajuda que eu gostaria. Mas, enfim, aquilo foi me acabando por dentro. Então eu sofria demais, porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. E, conclusão, com 6 meses que eu estava fazendo a faculdade, e isso porque eu tinha conseguido, através do Enem, uma bolsa de 50% na época. Só que eu não me atentei que se eu trancasse a matrícula, eu perderia essa bolsa. Eu achei que a partir do momento que eu tinha conseguido a bolsa, né, que depois, quando eu voltasse, tinha um prazo lá, né, quando você tranca a sua matrícula, tem um prazo para você voltar. Eu achei que esse prazo serviria, independente de você ter bolsa ou não. Só que, infelizmente, depois de 6 meses, quando eu quis voltar, eu tinha perdido 50% da bolsa. Se eu quisesse continuar, eu teria que pagar 100%. E aí, meu salário não dava. E aí foi um baque, foi triste demais, né? Mas, fazer o quê? Bola pra frente. Quando foi no ano seguinte, passou uns meses, começou a aparecer muito essa questão das faculdades à distância, né? E eu queria fazer de todo jeito e tal. E eu fui atrás também, só que eu não tinha computador. Passei por muita dificuldade mesmo, que eu não vou contar tudo aqui porque não vai dar. Conclusão, por eu não ter computador, eu tive muita dificuldade para continuar fazendo. E com 6 meses de novo, fui lá, tranquei de novo. E eu continuava, não, eu quero fazer, eu vou fazer. Mas não sei como ainda, mas eu vou. Depois, mais ou menos de um ano, mais ou menos, eu fui de novo para a EAD, né, que é a faculdade de distância. Aí, nessa fase aí, eu já estava com o computador, facilitou um pouquinho. Só que eu continuei naquele sofrimento. Por quê? Porque eu tinha que estudar, trabalhava o dia todo, tinha que dar conta dos estudos, tinha que dar conta de muita coisa, da casa, de filho. Era uma coisa assim de louco. Só que eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Eu não entendia que eu tinha que priorizar, entende? Então, para mim era muito difícil e eu tinha muitas cobranças, muitas, vocês não têm nem ideia. E eu me preocupava muito com o julgamento das pessoas. Ah, vai chegar na minha casa, a casa tá suja, eu não consegui limpar essa semana por conta de tanto trabalho. A louça tá suja porque eu tive que fazer, ou eu fazia o trabalho, ou eu dormia, ou eu lavava a louça, sabe? E isso foi acabando comigo. Até que eu entendi, né? Que na verdade, quando a gente quer muito a coisa, a gente tem que priorizar as importantes. E às vezes priorizar as mais importantes não significa que o que você vai fazer primeiro é porque a segunda é menos importante. Na verdade, é porque a primeira precisa de ser resolvido mais rápido. Então, assim, a faculdade eu tinha prazo para entregar as coisas. Se eu não fizesse, eu me prejudicava. E eu achava que a faculdade, na verdade, embora eu queria muito, não era para priorizar. Mas era, porque na palavra de Deus, aquele versículo lá, né, em Eclesiastes, esqueci agora exatamente onde está, mas você pode, se quiser, dar uma pesquisada aí, ou talvez você que vai me ouvir agora, você sabe, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, né? E independente do que as outras pessoas vão falar ou vão julgar você, porque eu fui muito julgada, porque eu não dava conta de fazer as coisas, mas eu queria terminar minha faculdade, e isso fazia eu sofrer ainda mais. Só que eu só melhorei depois que eu entendi que eu tinha que priorizar, e priorizar não era a questão de colocar o mais importante na frente ou atrás, e sim, naquele momento, o que eu tinha que fazer primeiro, né? Então, se você tá aí sofrendo, acabando com a sua autoestima, acabando com o seu corpo, com a sua saúde,
por causa da casa, por exemplo, não estou dizendo para você que é para você abandonar a sua casa, que você não vai limpar, vai que deixar criar bicho. Não. Mas também não precisa ser Caxias, né? Olha só, esses dias eu estava ouvindo uma palestra, uma neurocientista que eu sigo, eu amo ela demais, assim. Não ela só em pessoa, mas por conta dos ensinamentos, né? E eu descobri ela há pouco tempo. E uma palestra que eu quis, né? Fiquei curiosa de ver, o tema era paciência. E aí eu entrei, eu achei que era outra coisa. Mas entre as coisas que ela falou, né? Uma coisa dela me chamou muita atenção. Embora nem tudo que ela fale, óbvio, eu concorde, né? Ou pelo menos não tenho total visão igual a dela. Mas uma coisa que ela falou me lembrou disso, né? E aí eu quis partilhar isso com vocês. Ela falou assim: não deixe que a sua casa brilhe mais do que você. Não deixe que a sua pia fique mais limpa e organizada do que você e as suas emoções, certo? Então, assim, você precisa organizar a casa? Precisa. Você precisa lavar uma louça? Precisa. Mas pare de se martirizar quando você não conseguir fazer isso. Porque senão você vai morrer ou vai enlouquecer, certo? E às vezes as pessoas que deveriam te ajudar não te ajudam, e aí você vai morrer, vai enlouquecer, e as outras pessoas vão ficar aí, ó, numa boa. E você lá, né, acabada, triste, porque você achava, né, ou pelo menos tinha uma convicção, que tudo é sua obrigação, e nem tudo é sua obrigação, tá bom? Então, priorize sim, primeiro, Deus na sua vida, segundo, você mesma, e terceiro, as coisas que você quer fazer. Se ela não desagrada a Deus, se ela não fere os princípios bíblicos, não tem por que você se martirizar por não fazer, tá bom? Mesmo porque a casa, limpeza, você lava a louça hoje, amanhã tem um monte para você lavar de novo. Adiantou você lavar ontem? Adiantou, porque você não ficou com a louça suja. Mas não se preocupe se agora de manhã não vai dar para você lavar, porque você tem que, por exemplo, sei lá, fazer um trabalho da faculdade porque você tem que entregar. A louça pode ficar para depois, tá bom? O banheiro pode ficar para depois. Eu lembro de uma vez que eu gostava de lavar quando eu casei, eu gostava de lavar o banheiro 2 vezes por semana. Depois eu não conseguia mais, aí eu lavava 1 vez por semana, me martirizei. O pior é que quando eu comecei a fazer faculdade, nem 1 vez por semana eu conseguia mais. E aí aquilo estava me matando. Só que detalhe, eu não usava o banheiro sozinha, né? Então, assim, a gente precisa parar de achar que tudo é responsabilidade nossa. Só nossa. E não é. E se os outros julgam, falam, eles não conhecem a sua vida, não conhecem os seus princípios, não conhecem a sua vontade, não conhecem o desejo que você tem de crescer, de você ser aquilo que Deus determinou para você ser. Ou seja, uma pessoa bem-sucedida e com vida abundante aqui na Terra, certo? Então, principalmente quando a gente tem filho pequeno, a gente não dá conta de cuidar de casa, de fazer um monte de coisas e ainda cuidar do filho. E o filho pequeno, sim, é muita prioridade, certo? Então, você vai cuidar do filho e não vai dar tempo de lavar um banheiro? O banheiro pode esperar. Dá lá um jeitinho só para ele não ficar com muito mau cheiro e o banheiro espera. Porque senão você vai passar. Eu lembro que eu teve um dia que eu passei a noite acordada. Eu cheguei da faculdade e eu passei a noite acordada. Fui limpar a cozinha. No outro dia eu tinha que trabalhar. E aí eu fui trabalhar um mulambo. E depois disso eu tive que sair do serviço e ir para a faculdade. E eu fui para a faculdade e não aguentei assistir a aula, dormi as aulas todas. Na hora do intervalo me acordaram para ver se eu não queria comer alguma coisa. Aí sabe o que eu fui fazer? Tomar energético misturado com café. Para ver se eu me mantinha acordada. Então não faça isso com a sua vida. Cuide sim da sua vida espiritual depois de você. Você tem filhos pequenos? Eles merecem sua total atenção. Mas organize para que o que realmente é muito necessário você fazer. Os filhos crescem, eles ainda precisam da sua atenção? Precisa, mas conforme vão crescendo, eles vão precisando menos da sua atenção. E você, quanto mais velha você fica, você precisa e merece mais atenção para você mesma, tá bom? Então, essa era a dica de hoje.
E eu quero te dar mais uma dica pra gente não fugir do nosso tema também lá da obesidade, lembra? Eu vou dar uma dica muito boa pra vocês. E eu acredito que se, assim, do mesmo jeito que eu vejo que tá me fazendo algum efeito, embora faz pouco tempo que eu tô usando, eu acho que eu tô com, assim, acreditando que vai dar muito resultado. E eu quero que você acompanhe, tá bom? Esse resultado também, junto comigo. Então, eu vou te mostrar. Só um minutinho. Olha só. Nesse processo de emagrecimento, a gente tem a questão também de algumas coisas do nosso organismo que atrapalham um pouco, às vezes, de a gente conseguir um resultado mais eficaz, né? Ou mais rápido e tal. Uma das coisas, na verdade, é o inchaço, né? Todo mundo sabe que, principalmente nós mulheres, temos muito isso, retenção de líquido, principalmente quando a gente tá chegando lá no, na, na TPM, né? A gente começa a ter muita retenção de líquido e tal. E também a questão do intestino preguiçoso. E eu tenho esse problema. Depois que eu modifiquei a minha alimentação, melhorou muito. Mas ainda assim, às vezes, né? Por devido à correria, inclusive do dia a dia, às vezes acaba que a gente não se alimenta como nós gostaríamos, assim, 100% no dia. Então a gente precisa de algumas coisas para nos auxiliar. E aí, eu estava buscando mesmo algumas coisas, mas eu nem fiz pesquisa. Não. Uma pessoa me ofereceu pelo WhatsApp, eu nem conheço a pessoa. Mas como eu acredito que tudo Deus está no controle, aí ele me apresentou esse chá aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Esse chá aqui, ele discrimina pra gente tomar 1 litro por dia pelo menos. A gente faz e vai tomando. Pode tomar quente ou frio. Eu prefiro o frio, porque eu tomo como se eu estivesse tomando água. 1 litro por dia. Aqui também falo para tomar mais ou menos, pelo menos 1 hora antes da refeição. Eu nem sempre tô conseguindo tomar 1 hora antes da refeição, mas eu procuro tomar, assim, durante o dia, certo? E assim, para que serve ele? Ele serve como um detox mesmo, sabe? Assim, para desintoxicar o organismo. Ele faz uma limpeza no nosso organismo e isso ajuda tanto para ajudar no trânsito intestinal, para ele funcionar melhor, como também para desinchar, né? A gente desincha mesmo. E o que eu observei? Eu comecei a tomar, hoje é terça. Eu comecei a tomar tem 5 dias, né? E o que eu observei? Que realmente eu tô indo mais ao banheiro, né? Tanto para urinar, né? Como para evacuar também. Assim, me ajudou muito no meu trânsito intestinal também. Isso para mim ajuda muito. E quanto ao fato de a gente urinar mais também, uma coisa que eu decidi trocar, a questão do horário. Por quê? Teve um dia que eu não fiz logo cedo, eu fiz um pouco mais tarde, porque para mim o que importava era tomar 1 litro, e até a hora de eu dormir. Só que aí, como eu tomei, a última vez que eu tomei, acho que era 9 horas da noite, a última restinho que tinha do chá, durante a noite eu levantei muito para poder ir no banheiro, e essa parte eu não gostei. Eu achei que me atrapalhou, né? Porque acaba atrapalhando o sono. E para mim o sono é sagrado. E aí, o que eu planejei? Agora eu vou fazer o chá cedo e vou tomar e tentar tomar no máximo até 5 horas da tarde. Porque aí, até 5 horas da tarde eu terminei de tomar ele. Normalmente eu durmo por volta de umas 10h30. Aí tudo que tiver que, né, sair pela urina já saiu. E aí eu posso ter uma noite mais tranquila de sono, né? Sem precisar ir tanto ao banheiro à noite. Foi a única coisa que eu já decidi trocar, né? Esse pacotinho aqui, ó, já tá menos da metade aqui, né? E aí, tá aqui. Se você quiser adquirir também, o pacotinho tá saindo a R$ 40, ó. R$ 40 ele. Pelas funcionalidades dele, eu tô achando até que é bom. Uma coisa que eu não fiz, eu vou fazer, ainda entre hoje e amanhã eu vou fazer isso, para poder fazer um acompanhamento certinho, que eu vou fazer semanal, eu vou medir, né? Assim, eu vou tirar várias medidas, porque às vezes a gente não percebe logo que a gente perdeu gordura, mas pelo fato de desinchar o corpo, a gente já começa a perder medidas, né? E isso é importante também a gente acompanhar. Então eu vou fazer isso também, tá bom? E aí eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Na descrição, se você quiser adquirir o chá, tá bom? Aí você pode adquirir e testar também. Tem outros chás também, só que esses outros eu ainda não adquiri. Como a minha meta agora, na verdade, era
o fato de emagrecer mesmo, né? De eliminar todos os pesos extras aí que adquire com o tempo, eu me interessei por esse, que é para essa questão mesmo de ajudar. Mas tem algumas coisas, outras coisas lá que eu tô estudando tudo, tá bom? E aí eu vou passar para vocês conforme eu for adquirindo e for testando também, porque eu quero passar para vocês coisas que eu tô testando e que eu tô vendo que tá fazendo algum efeito em mim, para poder indicar para vocês, combinado? Então, fica aí a dica, quem quiser, tá bom? E tem várias propriedades aí, não serve só para quem quer emagrecer, tá perder muito peso, não eliminar muito peso. Serve só para quem às vezes está tendo mesmo retenção de líquido. Ele tem várias ervas que ajudam bastante. Eu vou depois também deixar aí na descrição todas as, as propriedades que ele tem, das ervas que contém nele, porque ajuda não só na desintoxicação, mas como outras coisas também, né? Na verdade, ele vai desinflamando o seu corpo, então eu acho que é maravilhoso, desinflamando o organismo, né? Tá bom? Então fica a dica aí, quem puder adquirir, eu acho que vai ser, assim, de grande valia, tá bom? Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Tchau!